Sabe quando você compra uma coisa e ela quebra logo depois? Ou contrata um serviço e, nossa, dá tudo errado. Uhum. E pior, né? Imagina um acidente, algo mais sério causado por um defeito num produto. A pergunta que fica é: quem paga essa conta? Como é que a lei aqui no Brasil protege a gente, o consumidor? É uma situação bem comum, infelizmente. Pois é, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo na responsabilidade civil, mas especificamente dentro do Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC. Exato. Basicamente, é entender quem é que tem que reparar o dano quando alguma coisa dá errado numa compra ou num serviço. Isso aí. E para guiar essa nossa conversa, a gente está usando os materiais ótimos do professor Dr. Leandro Cardoso Lages, lá da UFPI. São slides de aula, trechos de livro. A ideia é pegar o essencial mesmo, sabe? Desvendar como o CDC lida com essa reparação de danos. Então, vamos lá. Vamos. E já começando, é bom saber que o CDC faz uma separação crucial logo de cara. Uma coisa, né, é o problema ser só no produto ou no serviço em si. Tipo, ele não funciona direito. Isso. É o que a lei chama de vício. A TV que não liga, o pacote de arroz que veio com menos peso do que dizia na embalagem. O problema está ali, contido na coisa. Entendi. Agora, outra situação bem diferente é quando esse problema, esse vício, acaba causando um dano para fora. Atinge o consumidor de outra forma. Ah, tipo um prejuízo maior. Exatamente. Aí a gente entra no que o CDC chama de fato do produto, ou serviço, ou como é mais conhecido, acidente de consumo. Pensa num celular que explode e machuca alguém, ou comida estragada que causa intoxicação. Nossa, bem mais grave. Muito mais. E essa diferença entre vício e fato muda tudo. Quem responde, como responde, é fundamental entender isso. Então, para ficar claro, vício é o defeito interno, na própria coisa. Artigos 18, 19 e 20 do CDC. Isso. E fato é quando esse defeito causa um dano externo, um acidente. Dano físico, moral, até material em outras coisas. Aí são os artigos 12 a 14. Perfeito. Só que aí, claro, tem a prática, né? E surge uma zona cinzenta bem interessante. Como assim? Será que precisa sempre de um dano, digamos, palpável, físico ou financeiro para ser fato? Pensa num caso. Encontrar um inseto dentro de uma garrafa de refrigerante fechada. Você não bebeu, não passou mal. E aí, é vício ou fato? Pois é. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem decisões para todo lado. Algumas dizem que só encontrar o corpo estranho ali já quebra a segurança que você esperava do produto. Seria um dano moral, configuraria o fato. Mesmo sem ter bebido? Mesmo sem ter bebido, por causa do risco da insegurança gerada. Mas outras decisões exigem a ingestão, o dano concreto à saúde. Ou, sei lá, um freio ABS que você descobre que não funciona num teste, mas não chegou a causar acidente. A falha em si, que te expôs a um risco grave, já seria um fato. É um debate jurídico intenso. Entendi. Bem complexo mesmo. Mas focando um pouco nesse fato, no acidente de consumo. Quando ele acontece por causa de um produto defeituoso, quem é o responsável principal? O fabricante, o produtor, o construtor, seja nacional ou estrangeiro, e também o importador. A cadeia de produção, basicamente. Exatamente. A ideia é ir na origem do problema. E o ponto-chave aqui, que facilita muito para o consumidor, é que a responsabilidade deles é objetiva. Responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer na prática, para o consumidor que sofreu o dano? Significa que ele não precisa ficar quebrando a cabeça para provar que a empresa teve culpa. Sabe? Que foi negligente, que errou no processo. Não precisa disso. Ah, não. Não. Basta ele conseguir provar 3 coisas: que sofreu um dano, que o produto tinha um defeito e que o dano foi causado por aquele defeito. É o famoso nexo causal. Entendi. O dano, o defeito e a ligação entre eles. Isso. Provou isso, a responsabilidade do fabricante, do importador, etc., está configurada. A lei parte do princípio que quem lucra com a atividade tem que arcar com os riscos dela. Facilita demais a defesa do consumidor, né? Imagina ter que provar um erro dentro de uma linha de montagem super complexa. Verdade, seria quase impossível. E a loja, onde eu comprei o produto? O comerciante, ele entra nessa conta do acidente de consumo? Então, pela regra geral do artigo 12, para o fato do produto, o comerciante está fora dessa responsabilidade objetiva inicial. Ah, ele escapa. Em princípio, sim. Mas, atenção, tem exceções.
O artigo 13 diz que o comerciante pode ser responsabilizado sim, se, por exemplo, não der para identificar quem é o fabricante, o produtor ou o importador. Tipo, produto sem marca, sem origem clara? Exato. Ou se o produto não tiver uma identificação clara de quem é o responsável. E outra situação muito importante, se o próprio comerciante não conservou o produto direito, especialmente os perecíveis. Ah, claro. Se o iogurte estragou porque a geladeira da loja estava desligada. Aí a culpa é dele, né? Ele responde junto. Nessas situações específicas, o comerciante entra na dança. Entendi. Mas o que exatamente faz um produto ser considerado defeituoso para gerar essa responsabilidade toda? É qualquer probleminha? Não, não é qualquer coisa. O CDC, lá no parágrafo 1º do artigo 12, explica. Um produto é defeituoso quando ele não oferece a segurança que a gente legitimamente espera dele. Segurança esperada. Isso. E para avaliar essa segurança, a lei manda olhar algumas coisas, como o produto é apresentado, a informação que vem com ele, o uso e os riscos que são razoáveis se esperar dele. Tipo uma faca corta. Isso é esperado. Não é defeito. Mas ela não pode quebrar no meio enquanto eu corto uma fruta, né? Perfeito exemplo. E também se considera a época em que ele foi colocado em circulação. Um carro dos anos 70 não tem a segurança de um carro de hoje, mas ele não era necessariamente defeituoso para os padrões da época dele, entende? Faz sentido. E lançar um modelo novo, mais moderno, não torna o antigo automaticamente defeituoso, imagino? Exatamente. O parágrafo 2º do artigo 12 diz isso expressamente. Um produto não é defeituoso só porque outro de melhor qualidade foi lançado depois. Tá. E mesmo com um produto defeituoso causando dano, existe alguma forma do fabricante ou importador escapar da responsabilidade? Alguma defesa? Sim, existem as chamadas excludentes de responsabilidade, que estão lá no parágrafo 3º do artigo 12. São situações bem específicas. Quais são? Basicamente, o fornecedor só se livra se conseguir provar uma de 3 coisas. Primeiro, que ele não colocou aquele produto no mercado. Pode ser um produto falsificado, por exemplo. Entendi. Pirataria. Isso. Segundo, se ele provar que, embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito que a pessoa está alegando, na verdade, não existe. Fez perícia e viu que o produto estava perfeito. Ok. E terceiro, a mais comum talvez, provar que a culpa pelo acidente foi exclusiva do próprio consumidor ou de um terceiro. Ah, culpa exclusiva. Tipo, a pessoa usou o produto de forma totalmente errada, ignorando todos os avisos. Exatamente. Se ficar provado que o dano aconteceu só por causa do mau uso pelo consumidor ou por causa da ação de uma outra pessoa que não tem nada a ver com o fornecedor, aí a responsabilidade do fabricante pode ser afastada. Isso me lembra discussões complexas, tipo cigarro. O risco é super conhecido, a pessoa escolhe fumar, a indústria ainda responde por doenças causadas pelo fumo. Ou então recall de carro. O fabricante avisa do defeito, chama para consertar de graça, mas a pessoa não leva. Se acontecer um acidente depois, por causa daquele defeito, a culpa passa a ser dela. São ótimos exemplos de como isso é complicado na prática. No caso do cigarro, o STJ já teve decisões importantes, como no recurso especial 886-347, tendendo a afastar a responsabilidade da indústria. Considerou o livre-arbítrio do consumidor, o conhecimento amplo dos riscos inerentes ao produto. Então a culpa seria exclusiva do consumidor por assumir o risco. Basicamente, essa foi a linha. Já no caso do recall não atendido, a coisa é bem mais controversa. Depende muito de como o recall foi comunicado, se foi claro e efetivo. Alguns entendem que a omissão do consumidor em atender ao chamado pode sim configurar culpa exclusiva ou pelo menos concorrente, dividindo a responsabilidade. Mas não tem resposta fácil, é caso a caso. E força maior? Tipo um raio que queima um aparelho. O CDC fala algo? Olha, o artigo 12 não menciona caso fortuito ou força maior expressamente como excludente para o fato do produto. A doutrina, os estudiosos divergem um pouco, mas o STJ, na prática, tende a aceitar sim como uma causa que pode quebrar o nexo causal e afastar a responsabilidade. Entendi. São muitas nuances. Agora, saindo um pouco do produto e indo para o serviço. Se um serviço é mal prestado e causa um dano, um fato do serviço, a lógica da responsabilidade muda muito? A lógica geral do artigo 14 do CDC é bem parecida. A regra é a responsabilidade objetiva. Ou seja, não precisa provar a culpa de quem prestou o serviço defeituoso. E quem responde? Só quem prestou o serviço direto? Não.
Aqui a regra é que qualquer fornecedor na cadeia de serviço pode ser responsabilizado. Mas, e esse é um grande mas, existe uma exceção importantíssima nesse artigo 14. Qual seria? A exceção é para os profissionais liberais. Ah, médicos, advogados, dentistas, engenheiros. Eles têm um tratamento diferente? Exatamente. O parágrafo 4º do artigo 14 diz que a responsabilidade pessoal desses profissionais será apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, para eles, a responsabilidade é subjetiva. Então, para processar o médico diretamente pelo erro, eu tenho que provar que ele foi negligente, imprudente ou imperito. Isso mesmo. Tem que provar a culpa dele. É uma diferença fundamental em termos de prova. Mas e se esse médico trabalha no hospital? Ou engenheiro numa construtora? A empresa para a qual eles trabalham, como fica? Responde igual ao profissional, só com prova de culpa? Não. E aí está o pulo do gato. A responsabilidade pessoal do profissional é subjetiva. Precisa de culpa. Mas a responsabilidade da empresa, o hospital, a clínica, a construtora, o escritório de advocacia, a empresa de engenharia, pelos serviços que ela oferece, continua sendo objetiva. Uau! Então o hospital responde objetivamente pelo erro do médico que trabalha lá. Exatamente. O paciente pode processar o hospital com base na responsabilidade objetiva. Se o hospital for condenado, ele depois pode até tentar buscar o ressarcimento do médico. Mas aí sim, terá que provar a culpa do profissional nessa ação de regresso. Mas para o consumidor, a ação contra a pessoa jurídica é objetiva. Que interessante, essa distinção protege bastante o consumidor que lida com a empresa, né? Muito. E pensando em serviços, tipo transporte. Se acontece um acidente de ônibus, mas foi causado por um terceiro, sei lá, um caminhão que bateu no ônibus, a empresa de ônibus ainda responde pelo passageiro que se machucou? Sim, a regra é que responde. Tem até uma súmula bem antiga do STF, a 187, que diz que a responsabilidade contratual do transportador não é afastada por culpa de terceiro. Mesmo que a culpa não seja da empresa de ônibus. Mesmo assim. Porque a empresa de transporte tem um contrato com o passageiro, que inclui uma obrigação de resultado, levar a pessoa sã e salva até o destino. Se acontece um acidente no percurso, essa obrigação foi descumprida. A empresa responde perante o passageiro. E depois ela que corra atrás do terceiro que causou o acidente para ser ressarcida. Exatamente. Ela tem o direito de regresso contra o verdadeiro culpado. Casos grandes e trágicos, como aquele acidente aéreo da Gol com o avião Legacy, mostram como essa análise de responsabilidade em transportes pode ser complexa, envolvendo até normas internacionais e diferentes graus de culpa. Nossa, realmente é um universo bem complexo esse dos acidentes de consumo. Mas vamos voltar um passo. E se o problema não chega a ser um acidente, é só o defeito no produto ou serviço em si? O tal do vício. Aquele celular que veio com defeito, a TV que parou de funcionar um mês depois. Certo. Aí a gente sai do fato, artigos 12 a 14, e entra na responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, que está principalmente nos artigos 18 a 20 do CDC. E aqui a dinâmica muda. Muda sim. E a primeira grande diferença que o consumidor sente no bolso e na prática é a solidariedade. Solidariedade. O que isso significa nesse contexto? Significa que para o vício do produto, todos os fornecedores que estão na cadeia de consumo são responsáveis juntos. O fabricante, o importador, o distribuidor, a loja onde você comprou. Todos eles respondem integralmente perante o consumidor. Ah, então eu não preciso ir atrás só do fabricante, que às vezes é difícil, posso reclamar direto na loja. Pode, e a loja tem que resolver. Ou pode reclamar direto com o fabricante ou com os dois, a escolha é sua. Qualquer um deles que você acionar pode ser obrigado a resolver o problema inteiro. Depois eles que se entendam entre si para ver quem paga qual parte. Mas para o consumidor, qualquer um responde por tudo. É uma ferramenta poderosíssima. Nossa, facilita muito. E precisa provar a culpa de alguém aqui no vício? Não, aqui a responsabilidade também é objetiva. Basta mostrar que o produto tem o vício, o defeito. E como funciona na prática? Comprei, tá com efeito, o que eu faço? Qual o procedimento? A regra geral do artigo 18 é a seguinte. Você leva o produto para o fornecedor, pode ser a loja, assistência técnica autorizada, e ele tem um prazo de até 30 dias para consertar, para resolver esse vício. 30 dias para tentar o conserto. Isso. Se ele não conseguir consertar nesses 30 dias, ou se o defeito voltar logo depois do conserto, aí o jogo vira.
O consumidor passa a ter o direito de escolher uma de 3 opções. E quais são as opções? Primeira, pedir a substituição do produto por outro igual, novo em perfeitas condições. Segunda. Pedir a restituição imediata do valor que pagou, com correção monetária. Terceira. Ficar com o produto defeituoso mesmo, mas pedir um abatimento proporcional no preço. Ah, então depois dos 30 dias sem solução, eu que escolho trocar, pegar o dinheiro de volta ou um desconto. Exatamente. O poder de escolha passa a ser do consumidor. Mas tem que esperar sempre esses 30 dias. Poxa, imagina minha geladeira quebrar. Vou ficar 30 dias sem geladeira, esperando conserto? Ótima pergunta. Não precisa esperar os 30 dias. Em algumas situações, o parágrafo 3º do artigo 18 diz que a escolha, troca, dinheiro de volta ou abatimento pode ser imediata se o conserto pela extensão do vício for comprometer a qualidade ou as características do produto. Tipo, remendar uma roupa chique. Exato. Ou se o conserto diminuir o valor do produto. Ou, o mais importante para o seu exemplo, se for um produto essencial. E o que é essencial, a lei define? A lei não lista, o que é bom porque dá flexibilidade. Mas é claro que geladeira, fogão, um medicamento são essenciais. Mas a justiça tem entendido de forma ampla. O STJ, por exemplo, já considerou até celular como bem essencial, dependendo da profissão da pessoa, do uso que ela faz. Faz sentido. Hoje em dia o celular é quase uma extensão do corpo para muita gente. Pois é. Então, se for essencial ou se o conserto for descaracterizar o produto, você pode exigir a troca, o dinheiro ou o abatimento na hora, sem esperar os 30 dias. Aí esse prazo de 30 dias pode ser negociado, tá? O consumidor e o fornecedor podem combinar um prazo diferente, no mínimo 7 dias, no máximo 180. Mas tem que ser um acordo escrito. Entendi. E toda aquela canseira, sabe? De ficar ligando para a central, ir na assistência, esperar horas, perder dia de trabalho. Esse tempo perdido, ele conta para alguma coisa? Conta, e muito. É um tema que ganhou força nos tribunais nos últimos anos, o chamado desvio produtivo do consumidor. Desvio produtivo? Isso. A ideia é que o tempo útil, o tempo de vida que o consumidor é obrigado a gastar para resolver um problema que ele não criou, causado pelo fornecedor, esse tempo tem valor. Não é só um mero aborrecimento, como diziam antigamente. É um dano real. Poxa, faz todo sentido, a gente perde um tempo precioso com isso. Exatamente. E o STJ tem várias decisões reconhecendo que esse desvio produtivo pode sim gerar direito à indenização por dano moral. É um avanço importante. Muito bom saber disso. Bom, falamos do vício de qualidade, né, o defeito, mas tem também o vício de quantidade, certo? Aquele pacote de salgadinho que parece cheio de ar e quase nada de produto. Exatamente. O artigo 19 trata disso. É quando a quantidade real do produto, peso medida, é menor do que está indicado na embalagem no rótulo. E aí, tem que esperar 30 dias também? Não. Para o vício de quantidade, a solução tem que ser imediata. O consumidor pode escolher na hora o que ele prefere. 1. Pedir o abatimento proporcional do preço. 2. Pedir para complementarem o peso ou a medida. 3. Pedir a troca por outro produto igual, sem o vício de quantidade. Ou 4. Pedir o dinheiro de volta. Ah, bem mais direto. E tem algum exemplo curioso disso? Ah, tem aquela discussão clássica do chopp com colarinho, né? Quanto é chopp, quanto espuma. Até onde o colarinho é aceitável ou já vira vício de quantidade. Gera debates acalorados. Imagino. E para terminar essa parte dos vícios, e se o problema for num serviço mal feito? Contratei alguém para pintar a casa e ficou horrível, ou uma instalação que simplesmente não funciona? Aí é o vício do serviço, que está no artigo 20 do CDC. A lógica é bem parecida com a do vício de quantidade. Responsabilidade objetiva e solidária também. Exatamente. Objetiva, não precisa provar culpa, e solidária, se tiver mais de um fornecedor envolvido na prestação. Se o serviço ficou inadequado para o fim que se esperava ou não seguiu as normas técnicas. O que o consumidor pode exigir? Também é uma escolha imediata. Pedir que o serviço seja refeito, sem custo adicional nenhum, claro, pedir a restituição da quantia paga ou pedir o abatimento proporcional do preço. E vale lembrar outros pontos rápidos sobre vícios. Se precisar de conserto, o artigo 21 diz que devem usar peças novas, originais ou adequadas, a não ser que você autorize diferente.
Serviços públicos essenciais, como água e luz, têm que ser contínuos, artigo 22. O fornecedor não pode alegar que não sabia do vício para escapar, artigo 23. A garantia legal existe mesmo sem papel, artigo 24. E qualquer cláusula no contrato que tente tirar a responsabilidade do fornecedor por vício é nula de pleno direito, artigo 25. O sistema é bem fechadinho para o proteger. Ufa! É bastante direito, mas eles não duram para sempre, né? Até quando eu posso reclamar de um vício ou pedir indenização por um acidente de consumo? Como funcionam os prazos? Prazos são cruciais, né? E o CDC separa bem as coisas. Para reclamar do vício, aquele problema no produto ou serviço em si, o prazo é o que a gente chama de decadencial. Ele define a perda do próprio direito de reclamar do vício. E de quanto tempo é esse prazo? Depende se o bem ou serviço é durável ou não durável. 30 dias para produtos ou serviços não duráveis. Comida, serviço de lavanderia, por exemplo. 90 dias para produtos ou serviços duráveis. Eletrodomésticos, carros, móveis, um serviço de construção. 30 dias para não duráveis, 90 dias para duráveis. E quando começa a contar? Se o vício é aparente, fácil de ver, começa da entrega do produto ou do término do serviço. Mas se é um vício oculto, aquele que só aparece com o tempo, com o uso, aí o prazo começa a contar do momento em que o defeito se manifesta, em que ele é descoberto. Ah, importante isso do vício oculto. E tem como parar esse prazo? Sim. O artigo 26 diz que a contagem para, ela fica obstada. Por exemplo, quando você faz a reclamação comprovada para o fornecedor, o prazo para de correr até ele te dar uma resposta negativa. Ou também se for instaurado um inquérito civil público para apurar o caso. Entendi. Esses são os prazos para reclamar do vício. E para buscar a indenização pelo fato, pelo acidente de consumo, aquele dano maior. O prazo é o mesmo? Não, aí é diferente. Para pedir indenização por danos causados pelo fato do produto ou do serviço, o prazo é prescricional. É a perda do direito de ação, de entrar na justiça para pedir a indenização. E esse prazo é maior. Bem maior. O artigo 27 do CDC estabelece um prazo de 5 anos. 5 anos. Bem mais tempo. Sim. E esses 5 anos começam a contar a partir do momento em que o consumidor tem o conhecimento do dano que sofreu e também de quem foi o responsável por causá-lo, a autoria. Ah, então não é necessariamente da data do acidente. Não necessariamente. Pode ser que o dano só se manifeste depois ou que demore para identificar quem foi o fabricante responsável, por exemplo. A contagem começa do conhecimento do dano e da autoria. A ideia é dar um tempo razoável para buscar a reparação de danos que costumam ser mais graves e complexos. Faz todo sentido. Prazos mais curtos para resolver o problema no produto em si, vício, e um prazo bem mais longo para buscar compensação por danos maiores, fato. É uma lógica clara. Exatamente. É fundamental não confundir esses prazos de decadência, vício, com o prazo de prescrição, fato. E aquele ponto da solidariedade que você mencionou antes para vícios, vale a pena reforçar. Ele se aplica em outras situações também. Com certeza. A solidariedade é um dos pilares da proteção do consumidor no CDC. Ela aparece não só para o vício do produto, artigo 18, mas também como regra geral no artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 25, parágrafo 1º. Se vários fornecedores contribuíram de alguma forma para o dano ou para o vício, todos eles respondem integralmente. Então, na prática, eu posso escolher processar só a loja, ou só o fabricante, ou os dois juntos e cobrar a indenização inteira de qualquer um deles. Exatamente. Quem for acionado e pagar, depois pode até tentar cobrar a parte dos outros corresponsáveis numa ação de regresso. Mas perante o consumidor, todos são devedores do valor total. Isso evita que o consumidor fique pingando entre um e outro sem conseguir resolver. É uma proteção muito eficaz. E tem mais algum mecanismo assim forte para garantir a reparação? Bem, tem um instrumento mais extremo, que é a desconsideração da personalidade jurídica, lá no artigo 28. É para situações mais graves, quando a empresa é usada como escudo para fraudar, para não pagar os danos, sabe? Tipo abuso de direito, má administração, falência fraudulenta. Aí o juiz pode levantar o véu da empresa e buscar o patrimônio pessoal dos sócios para garantir o pagamento ao consumidor.
mas é uma medida excepcional. Entendi. É para casos mais extremos mesmo. Isso. Bom, então acho que deu para ter uma visão bem completa, né? O CDC cria um sistema de responsabilidade civil muito protetivo para o consumidor. A regra geral é a responsabilidade objetiva, que não exige prova de culpa do fornecedor. Exato, na maioria dos casos. Ele diferencia bem o vício, problema na coisa, do fato, dano causado pela coisa, dando prazos e soluções diferentes para cada um. Perfeito. E a solidariedade entre os fornecedores garante que o consumidor possa buscar reparação de forma mais simples e eficaz. É isso. É exatamente isso. O CDC reconheceu que o consumidor é a parte mais fraca nessa relação e criou mecanismos para tentar equilibrar o jogo. Foi uma lei muito avançada para a época, lá em 1990, e influenciou muito outras leis, até o Código Civil. Verdade. Mas aí fica uma questão, né? Essa lei, pensada lá atrás, como ela se aplica aos desafios de hoje? Ótimo ponto. Pensa na realidade atual. Compras online em sites estrangeiros, marketplaces globais. Quem é o fornecedor responsável? É verdade. E a proteção dos nossos dados, que as empresas usam para direcionar publicidade, definir preço. Exato. E a inteligência artificial? Algoritmos que decidem se você consegue um crédito, qual oferta você recebe, se um algoritmo erra ou discrimina, quem responde, como o consumidor se defende. Nossa, são desafios enormes. A economia de plataforma, os influenciadores digitais fazendo propaganda. São as novas fronteiras do direito do consumidor. A lei é boa. Os princípios são fortes: proteção da vida, saúde, segurança, informação, reparação de danos. Mas a aplicação desses princípios nesse cenário digital, globalizado, movido por dados e algoritmos, exige uma adaptação constante, tanto da lei quanto da interpretação dos tribunais. Fica a pergunta, então. Fica a pergunta: será que a nossa rede de proteção desenhada para um mercado mais tradicional ainda consegue acompanhar a velocidade e a complexidade das relações de consumo de hoje? É algo para a gente pensar. Uma reflexão fundamental para os nossos tempos. E com ela a gente encerra essa análise detalhada da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor.